Salve, salve, mais uma vez aqui no Complemente Podcast para falar sobre temas que vocês trazem para gente. Estão falando que o câncer é a doença da vez agora, né? Todo mundo está diagnosticando muito câncer. Será que o câncer tem ligação com a questão mental? O Complemente, hoje eu sou uma pessoa que vive isso, doutor Adolfo Bamonde, né? Bamonde. Que é cirurgião oncológico, tá aqui com a gente, vai trazer um pouquinho dessa relação, né, que a gente sempre traz do físico com o mental, e dessa vez a gente vai falar especificamente sobre o câncer, né, a mente, o estado emocional das pessoas que passam por isso, seus familiares. E o Dr. Adolfo também tem um podcast que chama Medical legal. Talks Brasil. Primeiro collab que a gente vai fazer aqui é Medical Talks Brasil, canequinha legal, bem mais bonita que a nossa tá sendo. Isso. Adolfo, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu queria que primeiro você falasse, que eu até fiquei com essa dúvida. O seu podcast é direcionado para médico, para todas as pessoas? Ele é um pouco mesclado. Assim, tem episódios que eu falo um pouco mais voltado para o público médico, porque eu trago alguns especialistas que estão acostumados a falar para público médico. Então, o linguajar é muito mais técnico. Então, acaba sendo um pouco mais direcionado. Mas, mesmo assim, tem pessoas que não são da área da saúde que assistem e conseguem entender. Mas, assim, o podcast ele foi criado para ser para o público geral, assim, para todo mundo, para poder as pessoas se informarem e terem bons hábitos, vamos colocar assim, né? Eu trago um pouco de tudo. Vamos deixar o arroba aqui. Tem Instagram, tá no YouTube também, obviamente, né? O podcast ele é transmitido na aba ao vivo do meu canal. Toda quarta-feira tem episódio novo. Legal. Legal. Então, dr.adolfo Bamonde. Eu só jogar meu nome, né? Adolfo Bamonde no YouTube, você consegue achar. E tem no link da bio do meu Instagram, dr.adolfo Bamonde. Tá tudo lá. Legal, só acessar. Esse assunto é o assunto, né? Que a gente estava falando um pouquinho aqui antes. O câncer é a doença de maior prevalência hoje, né? Com certeza. Então, a gente fica com essa sensação de que, caramba, todo mundo tendo isso agora, né? Tá todo mundo com medo agora de ter esse diagnóstico, né? As pessoas, qualquer coisa que sente, até você falou, né? Num vídeo seu, dá para ter câncer sem sentir nada? E dá, né? Então, acho que só aumenta o estado mental, o estado psíquico negativo das pessoas, mais ainda, né? Tudo agora, todo mundo acha que tá tendo câncer. Tem uma dor de cabeça, é câncer. Tem uma dor no pé, é câncer. É viagem isso ou não? Tá acontecendo muito isso, sabe? Acontece, com muita frequência. Eu já tive pacientes que vão no consultório marcar a consulta porque estão com um sintoma aleatório, não fizeram nenhuma investigação e acham que é câncer. Aí vai no oncologista. Falou, o oncologista ele recebe o cara que tem um diagnóstico já de câncer, não é o cara que tá achando que tem, né? Normalmente isso vai no médico, o clínico pode fazer esse diagnóstico, não precisa ser um oncologista. E é interessante, né? Porque indo nessa linha do paciente ter essa angústia de ter esse diagnóstico, já querer logo resolver, também existe um outro lado das pessoas que estarem associando a tudo, né? O câncer à alimentação, o câncer aos novos hábitos, ao estresse. Então, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho de qual é a relação emocional real no desenvolvimento do câncer. Os estudos eles falam o seguinte, a questão emocional, quando você coloca a questão emocional, você está falando do indivíduo que é estressado, você está falando do indivíduo que tem transtornos, né, de personalidade ou até transtornos psiquiátricos, né, pessoas que têm qualquer distúrbio mental, vamos colocar assim, incluindo pessoas que são cronicamente estressadas ou angustiadas. Essa questão ela não é uma causa direta do câncer, mas ela tem uma implicação indireta. Por quê? Indivíduos estressados têm níveis de cortisol mais elevados. Isso é um fato. O cortisol é o hormônio do estresse, né? E você, quando tem um hormônio como o cortisol elevado por longos períodos, você tem uma série de alterações fisiológicas. Você descompensa a questão do estresse oxidativo, que posso entrar um pouco mais em detalhe? Lógico, pode. Que toda vez que nossa célula vai produzir energia, ela utiliza o oxigênio. E no final desse processo, você tem um oxigênio que a gente chama que está faltando um elétron em volta. É o radical livre de oxigênio, o famoso radical livre. E o nosso corpo ele sempre tem uma forma de tamponar esse oxigênio que está livre, né? E quando você tem estresse oxidativo, você tem oxigênio, radical livre de oxigênio demais e o contrabalanço de menos. Isso tem a ver com dieta, tem a ver com estresse, tem a ver com uma série de coisas. Então, você tem um desequilíbrio, né, do estresse. Você tem um estresse oxidativo secundário ao estresse emocional, por conta do hipercortisolismo. Você tem elevação dos índices glicêmicos. Você tem aumento da pressão arterial. Você tem, são inúmeros fatores que o nível alto de cortisol tem. Fora que
indivíduos que têm essas alterações, eles têm uma tendência de ter má aderência aos tratamentos. Então, no geral, por mais que ele tenha um distúrbio psiquiátrico, ele por si só, no distúrbio dele, vai ter dificuldade. Perfeito. Né? Mas, ainda mais se ele convive num ambiente que é difícil, ele vai aderir mal ao tratamento. Ele vai ter algum vício associado, ele vai buscar uma fonte de prazer momentânea, Sim, seja na droga, né? seja no tabaco, seja no álcool. Então, esses indivíduos, eles, pelo distúrbio mental, acabam, né, indiretamente ou diretamente, buscando outras coisas que vão gerar um estilo de vida que é prejudicial. Então, assim, tem uma ligação indireta, né? Não tem como a gente provar que foi o estresse que causou aquilo ali, ou a depressão que causou aquilo ali, ou a ansiedade. Entendeu? Mas existe sim essa associação entre o indivíduo que tem esse distúrbio buscar alguma coisa que vai fazer uma contribuição sim, mais direta para a causa do câncer. Não vai ser o gatilho, mas vai ser um dos gatilhos, vamos dizer assim. Exatamente. É certo afirmar isso? Sim, faz todo sentido. E olhando para o paciente que não tem distúrbio, são pessoas consideradas apenas estressados, né? Como acho que a maioria. Né? Sim. Hoje em dia é o que mais a gente vê aí no dia a dia, por conta de tudo que a gente fala aqui muito no nosso podcast, né? O quanto é difícil você conseguir trazer esse equilíbrio e olhar de uma forma diferente para esse modo automático de sobrevivência. Então, sim, estamos todos na luta e fuga, né? O dia inteiro, o tempo todo, pensando na próxima tarefa e na próxima cobrança. Nesse caso, você acha que esse tipo de estresse, sim, contribui também por tudo isso que você falou? Sim. E também traz além disso, né? A gente volta para aquele início, né? A pessoa está sempre olhando para o câncer de alguma forma, né? De qualquer coisa que tem, o que estressa ele ainda mais. Ele já tem o estresse do dia a dia e ainda olha para esse possível diagnóstico o tempo todo, né? O câncer é uma doença interessante, porque se você olhar historicamente... Perdão, perguntar a idade. Você tem quantos anos, mais ou menos? 46. Eu tenho 41. 41, 46. Quando vocês tinham, assim, uns 10, 12 anos, vocês conheceram pessoas que morriam de câncer? Olha, pra ser bem sincero, acho que só meu avô. Pessoas muito idosas, né? Exatamente. Talvez. Você coloca aí 30, 40 anos atrás, morria-se de inúmeras coisas. Tuberculose, HIV, né? São causas externas que geravam doenças de difícil controle e, ao longo do tempo, foi se estudando, foram descobrindo drogas e conseguiu chegar no denominador comum. Hoje, o HIV, por mais que ele não tenha cura, você consegue controlar a doença. Sim. O indivíduo hoje com tuberculose, dificilmente ele vai morrer de tuberculose. Ainda se tem gente morrendo de tuberculose, mas não é todo mundo que morre, é um número menor de pessoas. Agora, o câncer não. O câncer ele é uma doença que surge na sua célula. Ele não é de fora, ele é de dentro. Né? Então, tentando fazer uma analogia, você imagina uma fábrica. Uma fábrica que tem trilhões de funcionários. Um funcionário, do nada, fica maluco e começa a resolver ser o mais importante daquela fábrica e começa a quebrar a fábrica inteira e, ao mesmo tempo, ele contamina outras pessoas e aquilo ali vai crescendo. Controle coletivo. Exatamente. Acontece alguma coisa na célula. Normalmente não é uma mutação só. Tá? É aí que a gente costuma falar, o câncer é uma doença genética, sim, porque é uma doença que está no gene, mas não necessariamente ela é hereditária. Sim. A gente sempre atrela as coisas, né? Genética com hereditária. É genética e ambiental, né, que você fala. Isso, os fatores que causam câncer, eles são genéticos. O câncer é uma doença genética, mas os fatores eles são hereditários ou ambientais. Tá. O que causou aquela mutação, entendeu? Vou ser um pouco mais específico. O indivíduo que tem uma doença hereditária, ele nasceu com aquele gene alterado. Então, ele teve uma transmissão do pai ou da mãe, ele nasceu com aquele gene alterado. Todas as células do corpo dele têm aquele gene alterado. É como se ele tivesse uma predisposição. Isso, exatamente. Mas não exatamente isso. Mas não quer dizer que ele vai... Assim, é o que você falou, né? A pessoa, de repente, menos estressada, não vai gatilhar para essa predisposição, de fato, gerar uma mutação na célula, é isso? Exatamente. E, normalmente, assim, você quando nasce com uma mutação, você nasce com uma mutação de um gene. Aquele gene vai gerar alguma alteração que vai fazer ter outra mutação. Aí aquela célula começa a acumular mutação. Entendeu? Aí o acúmulo de mutações é que faz a célula virar um tumor. E a estimativa é que precisa mais ou menos entre 5 e 6 mutações para você ter uma célula que adquire um comportamento tumoral. Né? E
no nosso corpo, quando a gente fala agora de fatores ambientais, é um indivíduo que não nasceu com mutação nenhuma, que por fatores externos conseguiu ganhar uma mutação. Entendeu? Aí tabagismo, etilismo, estresse, pessoas que trabalham, por exemplo, com radiação, obesidade. Então você tem motivos que são outros não genéticos, né, não hereditários, que causaram uma mutação no gene de uma célula. Você entendeu a diferença? A pessoa que nasce com a mutação, ela nasceu, tá no corpo inteiro. Sim. O cara que não nasceu, ele adquiriu em uma célula aquela mutação. E aquela célula mutada é que vai gerar o problema. Entendeu? E você acha que a gente pode considerar que os fatores ambientais são mais decisivos do que os fatores Tem algum percentual estatístico assim na ciência? Sim. Na ciência diz assim, 60% é mais genético, 40%... Tem isso? Tem. 10 a 15% são hereditários. Caramba, só isso? Só isso? 90 a 85% são ambientais. Caramba. Então, ou seja, pessoal, se você... Minha mãe teve, meu pai... Claro que a prevenção é sempre muito importante. Sim, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Os check-ups, os exames são importantes. Porque essa pergunta os médicos sempre fazem, né? Tem alguém com câncer na família, histórico de câncer na família, é para saber esses 10, 15%, né? Exatamente. Não é só isso, assim. É porque quando você tem um histórico familiar de uma determinada doença, você tem um fator de risco. Sim. Não quer dizer que você vai ter, entendeu? Se um familiar teu teve... que tem parte da carga genética semelhante à tua, você tem a mesma chance. Sim, mas... Não, até uma chance um pouco menor, quem sabe, mas você tem uma chance razoável de ter aquela mesma doença. Não quer dizer que você vai ter, porque você não vai ter exatamente a mesma exposição aos fatores que causaram aquela doença. Sim. Entendeu? Mas é um fator de risco, vamos botar assim. Tá. Então, entendeu? Pensando que só 10 e 15% é genético... Hereditário. Hereditário, né? Porque confunde muito. Confunde muito. Ou seja, vem vindo, né, na sua carga, no seu DNA, né? Exatamente. Não é isso, né? O resto tudo depende mais da gente. Exatamente. Se depende mais da gente, nessa questão psíquica, né, de você conseguir manter um estado emocional positivo, hoje já é comprovado pela ciência que vai fazer com que a pessoa, né, aquela sua pergunta, né, como é que eu faço para não ter câncer, doutor? Então, é correto afirmar que o estado positivo hoje é comprovado cientificamente como um fator para não gerar um câncer? Com certeza, com certeza. A gente chama de atitude mental positiva, né? É você pensar o tempo todo que as coisas estão bem, que vai dar tudo certo, independente de você ter o diagnóstico ou não, é você viver a sua vida pensando que as coisas vão dar certo. Tentar viver mais no presente do que no futuro, né? É um conselho que a gente dá para as pessoas, assim, de forma preventiva, mas ninguém está isento do risco de ter câncer. Ninguém, absolutamente ninguém. Qualquer pessoa tem esse risco. O câncer não escolhe... Eu costumo falar, é uma doença extremamente democrática. Ele não escolhe rico, pobre, preto, branco, sabe, asiático, muçulmano, espírita, qualquer um. Qualquer um pode ter. Eu sempre falo com os pacientes assim, para morrer basta estar vivo. Né? Só tem câncer de cólon quem tem cólon. Só tem câncer de mama quem tem mama. Então, se você tem célula ali, a célula está viva, ela tem chance de ter mutação e ter o câncer. Então, assim, a gente tem que o tempo inteiro estar atento ao que pode causar a alteração que vai desenvolver o câncer. Entendeu? É isso. Aí vai dar da gente. A gente tem que ter essa cabeça, né? Alimentação, atitude mental positiva, hábitos saudáveis. Exercício. E não à toa a gente está gravando no Outubro Rosa, né? E agora a gente vai para o Novembro Azul, né? Que também e aí pegando um pouco do Outubro Rosa e do Novembro Azul, pensando em próstata, né? E câncer de mama é o que mais acontece com as mulheres, obviamente, né? Eu acho que estatisticamente, obviamente, não é para toa que tem o Outubro Rosa, né? Eu acho que o câncer que mais acontece com as mulheres é o de mama. Sim. E com os homens o que mais acontece é de próstata. E aí, pegando aquela pergunta que eu comecei fazendo, né? Sobre as pessoas estarem tendo mais contato com pessoas com câncer. É o diagnóstico em si, que hoje é mais fácil de acontecer, ou sim, estão tendo mais fatores externos, né, que você falou, de 10 a 15% é genético. Ou seja, o mundo está mais cancerígeno. O que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Tá. Hoje você tem mais ferramentas diagnósticas que permitem fazer diagnósticos assim, mais fáceis. Você tem mais campanhas de disseminação, de prevenção, conscientização. Então, você tem mais pessoas procurando
serviços de saúde para fazer exames de rastreamento e prevenção. Isso é uma verdade, isso está acontecendo. Então, se isso acontece, é capaz de você detectar mais casos, né? Tem mais procura. Mas o estilo de vida que hoje a gente vive é um estilo de vida totalmente potencial para ter câncer. Entendeu? Justamente, o excesso de informação, o excesso de demanda de trabalho, alimentação inadequada, outros fatores, por exemplo, como tabagismo. Então, o indivíduo, a gente tem uma tendência natural, né? O ser humano tem uma tendência natural de procurar prazeres momentâneos para satisfazer aquele estresse do dia a dia, entendeu? E isso começa a se acumular. Isso começa a virar uma bola de neve. Então, o cara, ele começou bem, entrou no trabalho, começou a ficar estressado, ele começou a fumar, ele não fumava. Porque o cigarro, a nicotina, ela dá uma sensação de prazer, né? O cara dá aquela tragada, ele, pô, beleza. Eu ouvi muito disso de paciente. Ele dá a primeira tragada, parece que metade dos problemas foram embora. Essa é a primeira sensação que ele tem quando dá a primeira tragada. Então ele já busca uma fonte de prazer que é o cigarro, daqui a pouco ele tá encontrando na comida alguma coisa ali que deixa ele mais relaxado, ele começa a ganhar peso, né? E a libido começa a cair, o psicológico começa a afetar, e a esposa não procura mais, ele começa a ficar obeso, e aí vira uma bola de neve. Sim. Esse é o estilo de vida nosso de agora, né? Porque justamente o pessoal fala que é uma ocidentalização do mundo todo, né? O estilo de vida americano está muito disseminado, vamos botar assim, né? Do prazer imediato, do enriquecimento, sabe? Aquela coisa toda. Então a gente vive muito isso, isso está disseminado. Eu estou pensando aqui alto, até ia momento que fala muito sobre isso, né? Mas antigamente, eu tô com 46, né? Eu lembro do meu pai, nossos pais com 40 anos de idade. Cara, a pessoa era velho. Assim, tava isso bem também acabado. É uma outra questão. Eu acho que as pessoas estão vivendo mais, então com isso também está aumentando a quantidade de diagnóstico. Né? Tem um pouco disso, né? Esse é um ponto. E outro ponto, assim, você falou de estilo de vida. Eu acho que, eu concordo contigo, né? Eu sou engenheiro de computação, né? Eu acho que a questão de acesso à informação, bombardeio de informação, trabalhando muito mais. Isso gera ansiedade, né? Gera absurdamente ansiedade e estresse. Agora, estilo de vida, cara, eu acho que assim, alimentação, né? Bebida e cigarro, né? Antigamente, na época do meu pai, os nossos pais, bebia-se bebia muito. E fumava-se, acho que muito mais do que hoje, né? Era permitido fumar, podia estar fumando aqui. E era até legal, né? Era até bacana, tinha umas campanhas sobre cigarro bacana. Você não acha que tinha mais acesso a bebida e cigarro antes? E assim... Tinha. E uma alimentação hoje talvez hoje a gente está mais consciente um pouco, né? Existe sim uma conscientização do cigarro. O cigarro ele ganhou muito destaque como fator de risco para desenvolvimento de câncer. Só que hoje, o principal fator de risco é a alimentação. A gente saiu daquela cultura... Porque assim, antigamente você comia-se muito melhor do que se come hoje. Sem dúvida. Apesar de você ter acesso ao tabagismo, ao álcool, você tinha comidas mais naturais. Né? Tinha menos ultraprocessados. Né? Então você tinha uma população menos obesa. Perfeito. São fatores também ruins, tá? Não estou dizendo que álcool e cigarro são assim, menos agressivos que a obesidade. São tão ruins quanto. Mas faz sentido o que você falou. Entendeu? Mas a galera comia bem. Você pode ver, se você pegar hoje indivíduos que têm 90 e poucos anos, pode perguntar, você foi criado onde? Na roça. A maioria foi criado na roça. E aí a própria qualidade mesmo, né? O leite era mais leite, né? A fruta era mais fruta. Por mais que hoje a gente ainda faça escolhas saudáveis, mais conscientes, ainda assim é diferente do que eles tiveram acesso, né? Exatamente. Industrializou-se demais, né? Você saiu daquela pegada natural. Verdade. Meus familiares, por exemplo, foram criados na roça. Eles basicamente comiam o que plantavam, né? Matavam os animais que tinha lá para poder comer. E sem nenhum aditivo ali na fruta. Exatamente. Estava no churrasco com amigos outro dia desse, a gente estava vendo lá na carne, lá estava na embalagem, né? Colágeno, inserção de colágeno, inserção de água, inserção de aditivos. Na carne. E uma marca boa, né? Você pensa então, assim, que... Né? Então é isso, fazer escolhas, mesmo você fazendo escolhas positivas, né? Ainda assim... Estamos sendo intoxicados. Imagina não fazendo. Consciente, né? Consciente de ler lá o que tem naquele produto, né? Mesmo conscientemente vendo o que tem naquele produto, é difícil, né? Porque às vezes você tá ali e você tá naquela correria e só tem aquilo e você acaba mesmo sabendo que é errado. Você, vou comer, senão eu vou ficar com fome. E tem também uma questão que eu achei interessante. Eu até esqueci o nome desse documentário. Putz.
É um documentário que fala sobre o sistema de saúde público acho que chama SOS Saúde, do Michael Moore. Ele fala muito sobre o acesso às medicações, os planos de saúde e tal. E ele fala sobre o perfil alimentar do americano, né? Você vai numa loja, né, lá nos Estados Unidos, que vende um mercadinho qualquer. Você olha lá, uma travessinha assim de brócolis. 5, poucos dólares ali. Você vai pegar um saquinho de batata chips, 25 cents. Sim. O cara que não tem dinheiro, ele vai comprar mais barato. Com certeza. Sim, Com certeza. Então, assim, a falta de dinheiro também é um fator de risco. Com certeza. Indireto. Bem, pô. Que o cara vai procurar a comida mais barata. A comida mais barata normalmente é a comida que está mais associada, né? Ela tem maior perfil Sim. de produtos industrializados. Sim. Entendeu? O podrão que a gente come aqui fora. O cara compra tudo isso num lugar barato. Sim. Qual é a procedência daquilo ali? O Entendeu? Adolfo, e sobre exercício físico? Foi uma coisa que a gente ainda não falou. Atividade física, a recomendação, ela é 150 minutos semanais. 150 minutos. Cardiovascular ou tanto faz? A intensidade, ela é moderada, Tá. o indicado, tá? Isso que a gente está falando é o mínimo que é indicado. Tá. Como, vou dizer assim, como profilaxia de estilo de vida para pacientes com câncer. Quer dizer, O que seria moderado? Só para o Prevenir. pessoal entender de fato o que a gente está falando. caminhadas aceleradas, vamos colocar assim. Tá bom. Entendeu? Não, antes do trotezinho, Aham. o cara anda rapidinho. 150 minutos por semana dá 30 minutos 5 vezes ao dia. 5 vezes a semana. Ô, pai. 30 minutos 5 dias seguidos, vamos botar assim. Perfeito. 30 minutos de segunda a Bem sexta, tranquilo, bem tranquilo. descansa final de semana. Só isso aí já causa uma baita profilaxia. A estimativa é que indivíduos que são sedentários e trabalham sentado mais de 6 horas por dia têm mais de 90% de chance em relação a indivíduos que praticam atividade física de ter câncer. É bizarro isso, né? Bizarro. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí, só essa caminhada rápida seria o mínimo, né? Para você estar mais saudável dentro desse olhar que a gente está falando aqui da prevenção, né? Sim. E a musculação também a gente tem lido muito, né? Nossos pais são idosos, meus pais, por exemplo, o geriatra passou musculação como remédio, né? O quanto Fantástico. hoje a musculação está sendo olhada também muito como saúde. Saiu aquela coisa da estética, né? Do ser bonito, e agora realmente a musculação virou um lugar de saúde, né? Exatamente. O músculo, ele é um tecido que produz inúmeras substâncias que são saudáveis, que têm uma ação positiva no corpo. Quando você faz a hipertrofia muscular de forma saudável, né, se alimentando bem, praticando atividades físicas regulares, você tem a liberação de substâncias que são altamente benéficas. Então, a gente tem muito ouvido falar da questão estética da musculação, né? O cara quer ficar shapeado, né? Quer ficar com o corpo legal e tal. Mas, assim, existe um benefício muito grande na questão da musculação. Tem gente que fala que é até mais do que o exercício moderado, vamos botar assim, entendeu? É mesmo? Justamente porque o tecido muscular, quando você começa a estressar ele com o exercício físico, né? Com a carga, até mesmo, não necessariamente só carga, mas carga com repetição, aquilo ali gera uma liberação de mediadores de hipertrofia tecidual, de antioxidantes, anti-inflamatórios, que ajudam o teu corpo a combater essas coisas, sabe? É interessante pra caramba. Como profilaxia mesmo que você está falando. Sim, né? sim. E para a Profilaxia. pessoa que já está com diagnóstico, ajuda também, obviamente, Sem dúvida. como anti-inflamatório que você falou, né? Também, mas mais importante do que essa ação, digamos, o indivíduo que já está com diagnóstico, Tá. mais importante do que essa ação para, digamos assim, ter liberação de mediadores que vão beneficiar o paciente, o indivíduo que ele tem uma musculatura mais hipertrofiada, ele se recupera melhor dos tratamentos. Ele anda mais cedo, ele Sim. fica mais Retoma a ativo, vida ele fica rápido, mais independente. Você consegue se imaginar numa cama com alguém trocando sua fralda? Bem complicado. Você imagina como é que isso mexe com o seu psicológico? Sim. Então, assim, o cara que tem uma musculatura mais desenvolvida, o cara que consegue... essa situação mais rápida, né? Eu tô com um paciente agora que vai fazer uma cirurgia gigantesca, né? Ele é uma das maiores cirurgias que a gente faz. O tumor dele está espalhado na barriga, né? É um negócio que a gente chama carcinomatose peritoneal. E a cirurgia para carcinomatose é uma cirurgia gigantesca, porque a gente tem que tirar toda a membrana que cobre a barriga por dentro, mais alguns órgãos, né? Então, no caso dele, ele vai ter que tirar um pedaço do fígado, vai ter que tirar um pedaço do intestino. Caramba. Bota aí umas 8 horas de cirurgia e a gente ainda faz um banho de quimioterapia na barriga. É uma cirurgia pancada, assim. E eu falei para a fisioterapeuta dele, né? Antes dele... Ele terminou as sessões de quimio dele e agora ele ia voltar para fazer a cirurgia. Ele ia ficar uns 2 meses até fazer a cirurgia. Eu falei, eu quero que você deixe ele muito forte. Fortalece o quadril, fortalece a cintura escapular. Eu quero que esse cara levante e ande no pós-operatório.
Porque é isso que vai fazer o cara ficar melhor. Tanto física quanto psicologicamente. Porque você se imaginar numa situação de dependência para cuidados básicos, acaba com o psicológico do cara. É verdade. Eu já passei por isso. É você não poder tomar um banho, né? Minimamente, você não poder ir ao banheiro, são coisas básicas que a gente não se questiona no dia a dia, mas o quanto isso mexe emocionalmente com a gente. A Malu trouxe a questão física do exercício físico, mas eu tô pensando aqui numa conversa que a gente teve com a neurocientista que a gente trouxe aqui, sobre liberação de endorfina no exercício físico. Eu, por exemplo, né, ela sabe muito bem disso. O dia que eu não faço exercício físico, meu humor já não é mais o mesmo. Né? Porque eu já estou tão acostumado, né? Sim. E até me desafiou. Ela falou, não, tenta um dia não fazer e tenta criar outra forma de você gerar endorfina no seu corpo. Né? Ela criou esse... Lembra disso? Que ela fez esse desafio pra mim. Sim. Então, pensando na questão de hormônios de bem-estar, na endorfina, também tem esse benefício Com também, certeza, né? com certeza. A pessoa se sentir... É um vício positivo, né? Vamos dizer assim, né? Sim. A dopamina, endorfina, esses hormônios, essas substâncias voltadas para a sensação de bem-estar, elas são fantásticas. É justamente isso. É isso que prende o vício. É a sensação do bem-estar. Quando você consegue encontrar isso em atitudes positivas, isso é maravilhoso. Entra a meditação, entra exercício físico. A meditação também é outra super ferramenta aí disponível, mas que pouquíssimas pessoas usam, né? E o quanto isso faz diferença. Exatamente. É incrível isso. Mas só de você trazer a pessoa ali para o presente, como você falou mais no começo, né? O quanto já é uma prática, né? Para a pessoa ir tendo mais consciência ali. Porque a gente está tão acelerado que a gente não tem nem o sentir básico, né? Do dia a dia. A gente não está vivendo sempre para a próxima tarefa, né? Pode falar. Eu vou fazer um complemento. Você falou isso agora, eu lembrei de uma... Eu não lembro exatamente quem foi que falou, acho que foi a Ana Beatriz Barbosa, um podcast, vocês conhecem ela. E daí ela estava conversando com alguém e chegaram num momento que eles falaram assim, olha... Você já percebeu que quase não se ouve falar mais de gênios hoje? Gênio? Fulano de tal um gênio. Um outro, você escuta um aqui, outro acolá. Mas por que você acha que é isso? Mas olha, hoje a gente não tem mais tempo de ser gênio. Sim. Você pega, assim, grandes figuras, né, que você ouviu falar tempos atrás, Einstein, o cara tinha muito tempo livre. Sim, o ócio trazia essa criatividade, trazia esse pensar, né? Hoje não tem ócio, hoje já é o próximo. Bora. Informação o tempo todo. Você sai na rua, é cartaz por todo lado. Você pega o telefone, bombardeia de cartaz não, tá aí no seu celular. Ele tá escutando você, inclusive. Ainda tem isso, né? Ainda tem esse detalhe. Eu achei essa... Eu nunca tinha parado pra pensar nesse tipo. É verdade, o ócio. Sim, super. Hoje em dia não temos mais esse privilégio, né? Exatamente. Ou precisamos nos esforçar muito para conseguir ter um tempo, né? Mas, enfim, é nossa responsabilidade. Eu acho que a gente também tem que sempre olhar para isso, né? Claro. O mundo não vai desacelerar. Não. Isso é nossa responsabilidade. O mundo não vai... vou deixar para desacelerar o dia que melhorar um pouco. Não vai ter essa opção. Se a gente fosse categorizar para nossa audiência aqui, quais seriam os pilares para tentar prevenir o câncer, né? Porque a questão genética não adianta, né? Já está com a pessoa, de 10% a 15% já está lá. Então a gente vai falar que a alimentação saudável, positiva, atitude mental positiva, atividade física, evitar qualquer substância que pode gerar o vício. O problema todo é o vício, não é nem a substância em si. As pessoas que fumam porque são viciadas. Não fumam porque a fumaça do cigarro, né, é gostosa de engolir, de aspirar. Não, fumam porque tem a nicotina causa o vício. Então, se você puder evitar contato com substâncias que geram essa sensação de prazer, né, que despertam o vício, isso é muito importante, porque é isso que vai te fazer permanecer naquele problema ali. Entendeu? Eu sempre sugiro, né, alimentação a gente falou, atividade física, evitar essas substâncias, né, etilismo, alcoolismo, tabagismo. Eu sempre sugiro práticas de caridade, no geral. Muito bom isso. Porque você vai ter contato com pessoas passando por dificuldade. Não necessariamente ir no hospital de câncer é uma coisa que eu sempre recomendo. O estado mental positivo vai aí, né? Que você está ajudando, né? Exatamente. O bem-estar que causa você ajudar outras pessoas é maravilhoso. Então você pode, sei lá, tem gente que faz o que pode, né? Por exemplo, tinha o Hospital do Câncer de Barretos, foi onde eu fiz a minha formação, ele me ensinou muito essas coisas. Tinha um senhorzinho que tinha uma plantação na casa dele de tomate. Ele sempre, assim, 40% que ele produzia de tomate, ele doava para o hospital. Ele se sentia maravilhoso por poder fazer isso. Sim. Cada um faz o que pode, né? Mas assim, vai no orfanato.
vai no hospital de câncer, vai numa casa de apoio, faz alguma coisa nesse sentido, porque isso vai gerar prazer, isso vai gerar uma coisa positiva para você. Legal. Isso Entendeu? vai também te trazer mais uma humanização das relações, né? Isso te traz mais ali para o real, para o humano, para essa troca. Isso é muito importante para o ser humano, Exatamente. tanto para quem, eu diria que para quem faz é até ou mais ou tanto quanto para quem recebe, né? Quem está fazendo Sim. tem uma relação diferente com aquilo ali, né? Bem, já que você usou o termo quimioterapia, acabou que a gente passou por ele, eu queria trazer um pouquinho sobre o tratamento. O tratamento do câncer, ele é assustador, né? Muito. Primeiro porque ele é longo, não é algo que você toma um remédio ali e resolve, não, você tem um tratamento longo, você não sabe quando que ele vai terminar, então você fica ali muito fazendo e verificando as respostas, né? Então, quando você fala do tratamento do câncer, você pensa num negócio assim de anos, né? O que, imagino que isso deva ser comum as pessoas passarem pelo tratamento com muito medo. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atitude positiva que você trouxe aqui no tratamento. E não só de quem está passando, mas eu acho que os familiares, eles se envolvem muito nisso. Total. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que tudo começa no diagnóstico. A gente chega no tratamento, sem dúvida, mas assim, tudo começa no diagnóstico. Quando o indivíduo, ele ouve falar essa palavra, hoje, né, jogando mais, a gente falou da época que vocês tinham 10 anos, mas assim, hoje, você, no mínimo, você mora num prédio? Ou você mora em casa. Na sua rua, pelo menos ali, umas 3, 4 pessoas tiveram câncer. Sem dúvida. Você já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar de alguém que teve e alguém que morreu. Sim. Então, a doença ela é estigmatizada. Você tem essa questão do câncer ser uma doença mortal e meu Deus, eu tô com câncer, e agora? Por que eu? Porque Deus fez isso comigo? Aí, normalmente, a primeira pergunta que a pessoa se faz é por que eu? Depois tipo, o que foi que eu fiz? É uma culpa? Será que foi porque eu, sei lá, fui grosseiro com fulano? A pessoa começa a dar uma fosforilada muito louca. Será que foi aquele cigarro que eu dei uma tragada? Não, o ser humano ele tem que ter uma justificativa para tudo, né? Exatamente. E se ele chega na unidade para poder procurar atendimento, né, com o diagnóstico, já com a cabeça super perturbada, com medo do futuro, né? Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe nem como a doença está no corpo dele. Ele não tem noção da extensão da doença no corpo, que é o que a gente fala do estadiamento, né? Quando o cara diagnostica, ele vai fazer os exames de estadiamento e aí sim a gente opera depois disso, a gente trata depois disso, né? Mas é no estadiamento que você sabe como é que está o problema. Não é só o diagnóstico, é o estadiamento. Que, beleza, estou com câncer no colo, mas você não sabe se você tem metástase ou não. Você não sabe se o tumor cresceu demais ou não. E você consegue ver esse estadiamento como? Com exames de imagem. Exames de imagem. Exame físico, exame de imagem, a biópsia, tudo isso faz parte, é um conjunto de exames que faz parte do estadiamento. Desculpa te cortar, Adolfo, teve um vídeo seu que eu vi que você falou que exame de sangue às vezes dá para pegar alguma coisa, né? Dá para pegar algumas coisas. Na verdade, na maior parte são sinais indiretos, né? Um sinal muito comum, né, de alguns tumores, normalmente são tumores um pouco mais avançados, é a anemia. O tumor ele é um tecido friável, ele sangra com facilidade, ele é rico em vascularização. Então, por exemplo, um tumor no trato digestivo, um tumor no estômago. O estômago está contraindo ali para poder digerir a comida passa ali, faz atrito naquela lesão, a lesão sangra. E muitas vezes isso é um sangramento que você vai perdendo na digestão, né? Ali, sai nas fezes e você nem sabe, entendeu? Aí quando você vai olhar lá, a hemoglobina que era para estar 14 está 8. Fala, opa. Entendi. Tem alguma coisa errada aqui. A anemia é um sinal indireto, né? Não é toda anemia que vai ser câncer, mas você tem um cara que estava saudável, ficou anêmico e falou, opa, tem uma coisa errada. Mas algumas doenças, alguns tumores hematológicos, né? Alguns tumores da linhagem sanguínea também são diagnosticados no hemograma. Leucemia. O linfoma não. O linfoma é um tumor que acomete o sistema linfático, né? Ele não aparece no sangue. Mas as leucemias, normalmente, você consegue perceber alterações grosseiras no exame de sangue. Pela contagem de células. A pergunta eu estava falando sobre a família. Né? Não, eu estava falando sobre... Você estava trazendo sobre o quanto o diagnóstico, por muitas vezes, define a pessoa. Eu sou uma pessoa com câncer e estou morta. Estou fadada a fazer quimioterapia para sempre, né? A primeira coisa que eu falo, o câncer não é uma sentença de morte. Não é porque o seu vizinho, o seu conhecido, fulano de tal, faleceu de câncer que você vai falecer. São doenças diferentes. Apesar da entidade câncer ser a mesma, cada indivíduo tem mutações diferentes nas suas células causando aquela doença. Então, se vocês vão tomar a mesma droga, não quer dizer que um vai responder bem e outro vai responder igual. A tendência é que respondam de formas diferentes.
Então, você tem os grandes estudos, né? Eles normalmente agrupam pacientes que respondem a determinadas drogas meio que num balaio ali, né? Mas, assim, na prática, não tem como você estimar a resposta individual. Você não consegue ter isso, entendeu? Você coloca ali porque você sabe que o estudo mostrou que indivíduos que têm câncer de colo estadio 3 vão se beneficiar da quimioterapia tal. Você sabe que aquele perfil de paciente tem, mas é muito caso a caso. Muito individual. Eu não sei qual a mutação daquele cara, como é que eu vou ter certeza? Tem um protocolo, entendeu? Não quer dizer que aquele protocolo vai dar certo com todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, a doença, ela não é a mesma. Por isso que você não tem como botar... É difícil você botar todo mundo no mesmo balaio. O tratamento, ele é individualizado. Cada paciente é um universo em particular. Cada doença, a própria doença em si é um universo em particular. As mutações que causaram aquilo ali... Né? Então, não tem como. Às vezes, por exemplo, beleza, estou com uma doença aqui que eu sei qual é a mutação, eu sei que eu posso fazer uma imunoterapia para aquele caso ali, mas não tem um remédio disponível. Por tudo que você está falando aqui, eu acho que o estado de presença é o que tem que ser mais treinado para uma pessoa estar com o diagnóstico, né? Total. A pessoa estar ali de fato ali presente, porque assim, é o futuro mais incerto do que o incerto, né? Na nossa vida, o futuro já é incerto, a gente não controla. Né? E pensando que a nossa mente tem uma tendência já do negativo, já tem uma tendência da gente estar ou no futuro, na ansiedade, ou na tristeza, na melancolia do passado. Né? Isso já é um padrão da nossa mente que, se a gente não cuidar, a gente já vive nesse lugar. Então. Você com diagnóstico, então, acho que você potencializa isso. Exatamente. O que isso vai me trazer e o que eu fiz para estar aqui. Você potencializa os dois lados, né? Exatamente. E o tratamento, pegando o gancho do que você falou, o tratamento, é muito difícil você passar por um tratamento de câncer sem ter sequela. Alguma sequela você tem. Mesmo que seja uma cicatriz. Sim. Alguma coisa vai ficar marcada em você daquele tratamento. Mas dependendo do estágio que o câncer está, né, por isso que a gente faz o estadiamento primeiro, para depois começar o tratamento, se você começa errado, a tendência é que você termine errado. Né? Por vezes você acaba perdendo a chance daquele paciente evoluir com a cura, porque você começou o tratamento errado. Então, sempre tem que estadiar. E na hora de tratar, o paciente ele tem que saber o que vai acontecer com ele. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais bato na tecla assim, com os pacientes. Falo, olha, você vai fazer tal tratamento agora. Esse tratamento pode te deixar impotente, ele pode te deixar com uma colostomia, ele pode te deixar assim. O que você espera que vai acontecer? Eu falo, doutor, eu quero saber. Então, isso aqui é o que eu acho que vai acontecer. Mas também pode acontecer isso. Você tem que estar sabendo do que pode acontecer. Porque acho que a pior coisa para o cara, ele tá se tratando por uma doença que ele sabe que é grave, potencialmente fatal, e acontece um desfecho que ele não estava sabendo que poderia acontecer. Não é honesto, né? A falta de informação que eu acho que é a pior coisa. Mas muitas vezes a família, por proteção... Também tem isso. Pede isso, né? Tenta esconder, tenta não trazer essa verdade para o paciente. Por proteção, por amor, a gente entende, mas o quanto isso custa para o paciente. Né? Mas eu, particularmente, nunca gostei muito dessa atitude de esconder. Pô, a pessoa tem que saber, pô. Porque é o corpo dele, né? Uma coisa é o cara tá demenciado. Beleza, o cara tá com 80 anos demenciado. Ele não sabe o que tá acontecendo no mundo nem com ele. Beleza, tudo bem, tem por que você ficar falando com ele. Mas agora, o cara tem consciência. Ele tá com a idade dele, mas ele sabe o que tá acontecendo. Ele tá percebendo que tá ficando fraco, ele tá percebendo que tá perdendo peso. Fala a verdade pro cara. Você tem câncer. As conversas abertas que eu tive na minha especialização foram as conversas mais, assim, enriquecedoras. Porque o cara, ele ganhou a consciência de que aquilo ali é um problema sério que ele precisa se cuidar. E aí ele toma força, né? Toma força. Eu tive pacientes que mudaram o comportamento numa simples conversa. Teve um caso que me marcou, foi muito interessante. Tinha um paciente que ele tinha ele era homossexual, tinha um companheiro, e ele tinha um câncer no canal anal. Ele tinha um câncer no ânus. O câncer do ânus, ele habitualmente, ele é tratado com radioquimioterapia. É um tratamento que a gente faz conservador. Porque quando a gente faz a cirurgia para tirar o ânus, o indivíduo ganha uma colostomia em caráter definitivo. Então, a tendência é sempre a gente fazer um tratamento para preservar o ânus, mas se o tratamento não responder, a gente faz a cirurgia. E ele acabou não respondendo, precisou fazer a cirurgia e tal. O cara entrou numa depressão profunda, né? Sim. 40 e poucos anos, né? Tava bem, tava tranquilo, respondeu inicialmente o tratamento, mas precisou operar. Ele estava sempre indo para o hospital para as consultas de cadeira de roda de maca.
Ele não andava, não queria interagir. Nem precisava disso, né? Ele teoricamente estava andando, podia andar, podia fazer tudo. Podia, mas ele se entregou. Ele se colocou nesse lugar. Ele falou assim, não, perdi, acabou a minha vida, não tem por que viver. E daí o companheiro dele, assim, cara, uma das pessoas mais maneiras que eu vi, assim, de parceria, sabe? De estar com ele ali. E o cara era muito mais novo que ele. E daí ele tava sempre ali sofrendo junto com ele. Aí um dia aquilo começou a me irritar. Eu falei, pô, cara, para com essa cabeça derrotista tua. Eu falei, pô, olha aqui, o cara tá contigo o tempo todo. Você acha que ele não tá sofrendo também? Te vendo desse jeito? Você não precisa estar assim, cara. A Alice saiu do papel de médico e foi terapeuta, né? E o quanto você não tem que ser, né? Lógico. Sabe quando o trabalho começa a te incomodar? Você fala assim, pô, tô me metendo até numa área que não, sim, que eu não trabalho. Legal isso. Mas aí ele, até que ele me olhou assim, ficou me olhando, uma cara de interrogação, né? Falei, cara, você não tá sozinho. Você tá sofrendo, mas a família tá sofrendo também, cara. Olha aqui, o cara tá contigo o tempo todo cuidando de você. Pô, faz por ele. Você não quer fazer por você, faz por ele. Cara, sem brincadeira. Na semana seguinte, ele voltou andando. Cara, sensacional. Na semana seguinte, ele voltou andando. As palavras são transformadoras, a gente vê isso muito. A gente sabe o quanto, às vezes, uma frase, o quanto 5 minutos de troca sincera e profunda, você muda a vida da pessoa. Eu imagino o quanto isso para você vê isso no seu dia a dia, né? Você lida diariamente com pessoas que trazem esse peso, né? Ninguém senta na sua cadeira feliz. Tá todo mundo com essa cadeira com o peso de um diagnóstico, porque já chega para você com diagnóstico, não é isso? Normalmente chega pra gente com diagnóstico ou com uma alta suspeita. Aí, às vezes, a gente tem que fazer o procedimento para fazer o diagnóstico. Sim, isso às vezes acontece. A biópsia, né? Agora, assim, isso que a gente tá falando aqui agora, né? Eu entendo que o suporte familiar, para quem tem esse benefício, né, de ter uma família... Fundamental. É fundamental, né? Assim, jogar as claras, né, para a família tá ali suportando. Quem tem esse bom karma, né, de ter uma família para suportar, né? Exatamente. Eu gosto muito de ter conversas francas. Eu sempre me dou mal, porque o meu consultório eu pago 1 minuto, né, que eu uso. E as consultas vão 1h30, às vezes 2 horas de consulta, porque eu gosto de conversar e eu gosto de alinhar expectativas. Eu sempre uso esse termo, né? Então eu falo assim pro cara, o que você tá esperando para acontecer? O que você acha que vai acontecer? Porque o cara já chega para mim, ele já pesquisou no Google, ele já assistiu 300 vídeos. Então, assim, ele já acha que tudo de ruim pode acontecer com ele. Ele fala, não, cara, pode. Você pode sair na rua aqui e ser atropelado. Não foi o câncer que te matou, foi um atropelamento, pô. Pelo amor de Deus. Assim, coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Então, o que você espera dessa doença? O que você está achando que vai acontecer? Vai falar, eu acho que eu vou morrer. Não, eu acho que não. Por que você acha que vai morrer? Aí eu começo a explicar. Olha, essa doença é isso, o tratamento que você vai fazer é esse aqui, potenciais efeitos são esses aqui. Não tem por que você ficar assim, cara. Qual é a necessidade de você ficar sofrendo de antecipação, pensando no que ainda nem aconteceu? Por quê? Não tem necessidade. E assim, você falou assim, na nossa rua, 3, 4 pessoas vão ter câncer, algumas morreram. Eu vejo muito mais gente tendo câncer do que morrendo de câncer hoje em dia. Não sei se estatisticamente tem isso, né? Tem muita gente com o diagnóstico, mas eu não vejo tanta gente morrendo de câncer. Tinha um professor meu que falava que normalmente quando você tem tratamentos demais para a mesma coisa é porque nenhum é resolutivo. O sonho hoje da medicina é encontrar a bala de prata do câncer. Né? Mas o que a gente tem encontrado com os tratamentos mais modernos é que o câncer ele tem virado uma doença crônica. Entendeu? Ele sai daquela condição de doença mortal, ele ainda é uma doença mortal, ele ainda é uma doença que tem potencial altíssimo de levar o indivíduo a óbito, mas ele está cada vez mais virando uma doença crônica. Então você vê hoje pacientes... HIV, que você falou que toma remédio, tuberculose... Exatamente. É porque você começa a colocar o paciente que antigamente morria com 4, 5 anos de doença, ele vive 10, 15 anos. Sim. Morre de AVC, você falou da prevalência, morre de infarto. Né? Por isso que é a doença de maior prevalência. Ela fica. Ela vai se tornando crônica. Entendeu? Ô Adolfo, e hoje, o que tem disponível para tratamento, eu digo gratuitamente, para quem faz um tratamento de câncer? Existe alguma ferramenta ou algum tratamento disponível de ajuda emocional e mental para esses pacientes? Tem. Isso, assim, normalmente quando o paciente ele faz... Vou tentar extrapolar um pouco. A realidade de lugares como o Rio de Janeiro, por exemplo, que o cara ele faz a quimioterapia num lugar, cirurgia no outro, ele tem muita dificuldade de ter acesso ao que a gente chama da equipe multidisciplinar. O câncer é uma doença muito complexa, você não consegue sozinho lidar com todas as partes. Então a tendência é que você tenha uma equipe
de vários especialistas diferentes. Nutricionista, Psicólogo, fono, psiquiatra, radiologia, radioterapeuta, oncologista clínico, cirurgião. Quando você se trata em grandes centros, a tendência é que você consiga encontrar dentro desse centro esses apoios, né? Por isso que eu falo que o Hospital do Câncer foi uma aula maravilhosa para mim ter passado ali. Porque você tinha psicólogos, residentes de psicologia, né, direcionados à oncologia dentro do hospital. Você tinha um serviço de psiquiatria para alguns casos, porque os pacientes eles podem desenvolver distúrbios, seja secundários ao tratamento ou às vezes já vem com diagnóstico que precisa ajustar durante o tratamento. Isso é uma coisa importante pra caramba. Que por vezes o cara para de tratar porque o cara surta. Você imagina, no meio da quimioterapia o cara surtar. Entendeu? Pode acontecer. Sim. Suicídio, enfim, tem outras coisas, né, a respeito disso. Casas de apoio. É muito interessante a estrutura da casa de apoio. Em volta, um dia que você tiver a oportunidade de visitar, o Hospital do Câncer ele tem uma opção de casas em volta chamada casas de apoio. E tem a casa de apoio que é do próprio hospital. Que são casas, que, por vezes, vinculadas a municípios ou uma pessoa que resolveu construir aquilo ali como uma obra mesmo de caridade e que recebem pessoas em tratamento e familiares para morar ali enquanto se trata. Ah, sim. Entendeu? Sim. E nessas casas de apoio, você tem contato com pessoas fazendo o mesmo tratamento que você. Não necessariamente a mesma doença. Né? Às vezes, na mesma casa, você tem um cara com câncer de estômago, outro com linfoma, outro com leucemia, outro com e recebe próstata. ali por uma questão logística, né? Que as pessoas não são dali. Porque lá drena muita gente do Brasil todo, né? Então, você acaba tendo pessoas de lugares diferentes e você coloca eles para conviver no mesmo lugar. Aí eles compartilham a experiência. Por exemplo, é uma coisa que eu achei interessante. Um paciente nosso ia fazer, na época que eu estava lá, né? Ia fazer a primeira sessão de radioterapia. Uma moça que estava na casa tinha feito radioterapia, eles sabem que eles fazem tipo uma compressa com chá de camomila para poder aliviar os efeitos da pele, né? Quando ele voltou para casa, já tinha uma moça com um chá pronto com a compressinha para poder voltar. Legal. Então, assim, esse contato com pessoas que já vivenciaram isso é importante pra caramba. E você também tem grupos de apoio. Então, você pode viver no dia a dia com pessoas que têm aquilo ali, morando numa casa de apoio, e você ter reuniões com pessoas compartilhando suas frustrações ali, suas dificuldades, superações. Então, você tem muito suporte, né? Nem todo lugar do SUS vai ter isso. Isso normalmente é uma realidade de grandes centros, né? INCA, Hospital do Câncer, se não me engano, o Erasto Gartner, né, que fica no sul, também tem. Então, assim, lugares que centralizam os tratamentos costumam ter esse tipo de coisa, essa abordagem multidisciplinar que a gente fala. Agora, eu escuto muito sobre imunoterapia, né? Que é um tratamento caro, né? Acho que é bem caro. Caríssimo. Acho que tem um vídeo seu, você falou que tem papo de 80 mil, 100 mil 100 reais, mil, 200 né? mil, dependendo da droga. E não dá nem para o SUS arcar com isso, né? Acho que nem tem acesso, né? Mas, assim, assim, não? Às vezes, algumas drogas sim, outras não, É porque a droga, quando ela lança, normalmente é um único laboratório que faz. Aí ele já joga com preço lá no teto. Entendi. Aí quebra a patente, começam a entrar outros laboratórios. Perfeito. Aí começa a baratear a droga. Aí é normalmente o momento que o SUS começa a adquirir, entendeu? Entendi. E aí vai. Então, assim, algumas drogas você tem acesso no SUS, outras não. A maioria, a grande maioria, não. Mas a imunoterapia hoje tem uma taxa de eficácia muito alta, é verdade isso? Que não sei se está na moda falar, mas assim, as pessoas... Tá na moda é... Tá na moda hoje, assim, sim, falando sim. muito, né, sobre imunoterapia. Todo mundo que eu falo assim, poxa, vou testar com meu pai... É uma esperança, né? Imunoterapia, tem uma imunoterapia agora que parece... Tem um amigo meu que o pai está com câncer de estômago, ele falou, vai pegar uma parte da célula e vai fazer tipo uma vacina, não sei se é isso, né? E para poder aplicar nele, para poder gerar um combate contra a célula cancerígena. É isso mesmo? Isso, tem. Você tem algumas modalidades de imunoterapia diferentes, mas basicamente a imunoterapia ela consiste em tirar o freio do sistema imune. O nosso sistema imune é uma das barreiras que a gente tem no combate ao câncer. E o nosso corpo, ele consegue perceber que tem células mutadas. Ele consegue perceber isso. Você tem um grupo de células de linfócitos que chama natural killer, né? Que são células que matam outras células doentes, né? Também tem outras células que fazem isso, mas o natural killer, por si só, é uma das células principais responsáveis pela morte de células com mutação. E um das linhas de defesa do tumor é enganar o sistema imune, né? A gente tem como se fosse... Essas células elas funcionam como se fosse um fiscal, né, que a gente chama de checkpoint imunológico. Ela vai
na região onde está aquela célula, ela começa a entrar em contato com as células e ver se aquela célula é tua ou não. A célula mutada consegue enganar. Ela está mutada, mas ela consegue falsear aquilo ali. E algumas drogas, elas são inibidoras de checkpoint imunológico. Elas conseguem impedir essa célula de se camuflar. Aí o sistema imune vai lá e ataca. É uma das formas. Essa forma que você está falando é o CAR-T. É o Chimeric Antigen... Chimeric Antigen Receptor T-Cell, que é a célula T, o linfócito T, com antígeno quimérico. Como é que é isso? Com receptor de antígeno quimérico. Ele extrai os linfócitos do paciente e ele treina aquele linfócito para identificar a célula tumoral. Que legal. Então, ele pega aquele linfócito, treina, potencializa ele, replica e devolve pro cara. É a inteligência natural artificial, né? Ele pega, tira, treina e depois bota de volta pro corpo. Entendeu? Isso aí está sendo muito utilizado hoje para tumores hematológicos, que são as linhagens de leucemia, linfoma, esqueci o outro. Falar. Aqueles tumores da tonsila, das placas de Pai do intestino, são tumores associados ao tecido linfático e têm sido listados alguns casos de sucesso. No Brasil, teve um caso especificamente do senhor que mora em Niterói, que estava 15 anos com linfoma. A doença estava crônica, mas estava evoluindo, né? E foi o último tiro no escuro que eles deram, né? Fizeram o CAR-T, ele foi lá para São Paulo fazer, a doença teve remissão completa. Caramba! É isso que eu tenho escutado muito, foi da moda, porque tem se falado muito na mídia, né? Mas não é indicado para qualquer tipo, né? Na verdade, assim, você tem que ir treinando para poder ver para qual tumor aquilo ali vai servir, entendeu? Não são todas as imunoterapias que vão funcionar, não são todos que vão responder de forma benéfica a esse tipo de terapia, uma terapia cara. Você imagina, você pegar a célula do cara, fazer aquela adaptação, proliferar para devolver. O custo disso é altíssimo. Então, você tem que tentar identificar qual grupo essa doença é mais efetivo e daí você começa a expandir para outros, entendeu? É igual, por exemplo, a carcinomatose peritoneal, quando tu botar espalhado na barriga, você, há tempos atrás, era quimioterapia venosa e jogar toalha. Acabou, não tem o que fazer. Aí inventaram a cirurgia, né, que é a citorredução, que a gente faz a cirurgia de tirar o peritônio, e a quimioterapia intraperitoneal, ou seja, faz um banho de quimioterapia na barriga. Opa, interessante, temos aqui mais um arsenal terapêutico. Aí começaram com uma droga, deu certo para um tumor, aí começou a expandir para outros. Você começa a testar em determinados grupos e vai expandindo conforme você vai vendo o resultado. Normalmente é assim que funciona. Assim, para tumores hematológicos, aqui no Brasil, já é uma realidade de pouquíssimos lugares. Eu diria assim, grandes centros. São Paulo e se eu não me engano, qual era o outro? Não vou lembrar agora. Mas tem um outro centro no Brasil que está fazendo, mas principalmente São Paulo. Entendeu? Falando sobre tratamento ainda, eu queria pegar aqui um gancho sobre cannabis, né? Que eu acho que o correto falar é canabidiol, né? Que é a substância que se utiliza, que o THC não tem nada a ver, né? Com o tratamento, usar o THC para questão... O THC... diagnóstico de câncer, né? É o canabidiol e isso já é regularizado? Como é que está isso hoje no Brasil? Então, está em pauta a discussão da liberação do plantio e do consumo. Hoje no Brasil, é crime portar o cigarro da maconha. Sim. Então está tentando passar, isso é uma coisa que está vindo até do próprio Supremo, né? Agora, sim. Tentar liberar o consumo e o plantio de até acho que 60 gramas, né? O porte de até 60 gramas da cannabis. Mas as substâncias que estão presentes na cannabis, você tem 4, mas assim, a gente basicamente tira 2 principais, que é o canabidiol e o THC. O THC é a substância psicoativa. É alucinógeno, vamos dizer assim, né? Ele é a substância que vai ter atuação no sistema nervoso central e vai causar aquele efeito, né, de relaxar, de deixar a pessoa mais zen e tal. E você tem o canabidiol, que de fato é o que tem efeito terapêutico, tá? O que as pessoas hoje que trabalham nesse mercado da cannabis tentam fazer, na verdade, quem tem um olhar mais terapêutico para doenças crônicas como câncer, mas também pode usar em epilepsia, Parkinson, você tem várias outras aplicações. O pessoal ele tenta extrair uma concentração mais alta de canabidiol e mais baixa de THC, tá? Alguns tratamentos aqui no Brasil, se não me engano, o percentual de THC é 0,2% da droga. O resto tem que ser canabidiol. Entendi. Alguns lugares permitem uma dose maior.
Mas qual que é o perigo do THC? O perigo do THC, na verdade, é você utilizar em idades mais jovens. É muito similar à nicotina, o raciocínio. O nosso cérebro ele termina a formação mais ou menos em torno de 24, 25 anos de idade, né, quando ele completa a formação dele. Se você expõe um cérebro em formação substâncias psicoativas como nicotina e o THC, você tem uma tendência muito grande de você ter indivíduos que têm dificuldade em tomar decisões, dificuldade no amadurecimento dos estudos, dificuldade, entendeu? Você tem essa repercussão. Então, a ideia é você tentar sempre usar em idades mais avançadas. Você evita usar essas idades mais novas. E hoje, para câncer, ele tem sido uma realidade que está cada vez mais entrando no Brasil. Mas ainda não está 100% liberada. Você tem hoje algumas aplicações reconhecidas, tá? Que a Anvisa controla tudo isso, mas ela reconhece a aplicabilidade da cannabis para algumas situações voltadas para o câncer. Um dos efeitos da cannabis que o pessoal comenta muito é a larica, né? Então, ele é uma substância que estimula o apetite. Sim. Isso para um paciente que está com câncer é maravilhoso. Porque ele tem a tendência de perder o apetite. É um dos efeitos terapêuticos, vamos dizer assim. É um dos efeitos terapêuticos. Ele é um estimulador do apetite. Tá. Uma outra coisa, por exemplo, pacientes que têm muita dificuldade em controlar vômitos, né, induzidos pela quimioterapia, ou não, até mesmo pela própria doença. Eu já vi pacientes que só melhoraram do vômito com cannabis. É mesmo? Caramba. E dor crônica também. Eu já li sobre dor, o quanto ajuda, né? O que eu acho interessante da cannabis é uma mesma droga, uma mesma substância, atua em inúmeras vias diferentes. Sim. Isso é difícil de acontecer. Entendeu? A gente nasce com receptores que a gente chama de endocannabinoides, né? A gente tem esses receptores, nascem com a gente. Tanto que as drogas, até fiz um vídeo sobre isso no meu canal, as drogas, os derivados, né, da cannabis, eles atuam em várias partes do nosso corpo. Eles têm efeitos cardiovasculares, eles fazem vasodilatação. Tem paciente que pode desenvolver infarto se utilizar, dependendo de como é que está a estrutura vascular do paciente. Então, assim, você tem uma distribuição gigantesca de receptores canabinoides, principalmente no sistema nervoso central. Então, você tem uma atuação muito grande dessa substância. Você tem várias vias para você atuar com a mesma droga. E você consegue... O benefício do paciente oncológico está cada vez melhor. E quem passa isso é um oncologista, né? Que avalia se é mais adequado para aquele paciente... Hoje em dia, assim, você precisa ter algum curso certificado para você prescrever essas drogas. Tá? Não que os médicos em geral não possam fazer, eles só precisam estar muito cientes da legislação, como é que isso funciona. Eu, particularmente, tenho muito interesse em fazer um curso voltado para isso, porque eu vejo que tem benefício sim. Né? Ainda mais quando você tira o THC da parada, você fica só canabidiol, eu fico super seguro de prescrever isso para as pessoas. Mas você precisa normalmente ter uma certificação e dificilmente você tem um oncologista que prescreva cannabis. É um médico que trabalha com medicina endocannabinoide. Tá. Dificilmente você vai ter isso disponível, né? Vamos botar assim. E falando sobre legislação, tem alguma diferença das regiões em relação à liberação e ao uso? No Brasil, não. Tá? No Brasil, veio progredindo a questão do plantio para utilização, né, da droga como medicinal, somente, né, mas ainda é crime portar o cigarro. Ainda não se modificou a legislação, tá caminhando para isso. Mas hoje tem um extrato, né? Que só passa o extrato, o óleo. Isso, então. O óleo da cannabis. Você consegue... Né, é liberada a plantação em algumas partes do Brasil. Tá. Mas assim, são fazendas que são voltadas pro cultivo para fins medicinais. Só. Perfeito. Só para isso. Não é liberado nada como droga mesmo. Não é vendido em qualquer lugar. Você precisa ter... tem uma... Eu não sei exatamente o nome do papel. Você tem uma papelada que você tem que fazer para você liberar aquilo ali para o paciente. E teve um paciente meu que operou a hérnia, não tem nada a ver com câncer, mas ele curou depressão com cannabis. Caramba. É um senhor de idade também, ele tem sérios problemas familiares, mas ele estava numa fase muito depressiva e o que tirou ele da depressão foi o cannabis. Legal. Tinha tentado vários tratamentos diferentes e, assim, eu vejo um potencial maravilhoso na cannabis. Eu não sou um cara mente fechada de falar, não, droga, não vou meter... Não, a cannabis, ela tem um potencial, sim, muito bom, ela pode ajudar muita gente, mas é aquela coisa, precisa estar controlada, né? Você precisa ter aquele controle da produção, porque qual é a ideia das pessoas hoje? A galera que vende com finalidade, né, prejudicial, vamos botar assim. Recreativa, mas assim, pro cara se viciar, né? Sim. A maconha, ela dificilmente vicia, né? Ela não tem esse potencial tão grande como a nicotina, por exemplo. Mas
quando você aumenta demais o percentual de THC, você tem uma tendência de ter um efeito neurológico maior. Então a galera começa a cruzar as plantas com a finalidade de... eles fazem cruzamentos entre as... THC, o volume de THC. Você tem a cannabis sativa, cannabis índica e cannabis ruderalis. Acho que são os três perfis mais comuns. Eles começam a cruzar entre elas, porque uma vai ter um percentual maior de THC, outra tem um percentual maior de CBD. Aí eles querem fazer a planta que tem o THC mais concentrado. Entendi. Então eles fazem aquilo ali e comercializam. Caramba. Aí é aí que o cara fica viciado. Entendi. Entendeu? É difícil, mas assim, se o cara pega isso na fase jovem... Putz, cara, acaba com a cabeça do cara. Caramba, e é o que mais tem hoje, né? Tem um documentário na Netflix, falando agora um pouco da nicotina, na verdade, não sei se você já ouviu falar, que é o... Ele fala sobre o cigarro eletrônico. Saiu recentemente agora. Ele conta a trajetória de uma empresa chamada Juul, J-U-U-L. São engenheiros assim, inteligentíssimos que queriam fazer com que as pessoas parassem de fumar. Porque a fumaça do cigarro que tem as substâncias tóxicas, né? A queima da matéria orgânica que tem a substância tóxica, o alcatrão. E daí eles falam assim, vamos criar alguma coisa que quando a pessoa fume não tenha a queima da matéria orgânica, mas tem o prazer da nicotina. E eles foram, através de vários experimentos, conseguiram criar, né, um vaporizador que conseguia liberar um ácido de nicotina que causava a mesma sensação do cigarro. Só que o que aconteceu? Era super moderno, a galera começou a consumir, começou a pegar os jovens. São de jovens nos Estados Unidos fumando cigarro eletrônico. Aí os caras começaram a ter lesão pulmonar por conta do acetato de vitamina E que tinha naquilo ali. Caramba. Você pega o cara de 15, 16 anos, até menos, libera cigarro eletrônico porque não tem a queima da matéria orgânica, mas tem nicotina. O cara tá com cérebro de informação, o cara vicia naquilo ali. Sim. Entendeu? O cara se apega naquilo ali. Adolfo, muito bom. Estamos aqui chegando. Nossa, foi muito rápido. Passou voado, né? Passou muito rápido. Papo bom é assim, né? Eu sou a maravilhosinha do controle ali, sabe? Tem que ter, porque se deixar, mais uma água. Eu também vou embora. A gente sempre gosta que os nossos convidados olhem para aquela câmera ali e deixem um recado sobre o tema que a gente abordou, né? Como um tema sério, a gente já falou sobre suicídio aqui, já falamos sobre vários temas sérios. Tem alguns que são mais leves, né? A gente tenta deixar o tema leve, né, do câncer, mas não tem muito jeito, né? Difícil. É difícil. E, assim, se você puder olhar para a câmera e deixar um recado para quem chegou, né? Eu falei, né, que a gente tem pessoal que estuda, né, que chega no nosso vídeo, pessoal que está aqui procurando sobre escreveu sobre câncer, né, quer saber algo mais sobre o câncer. Tem pessoal que está aqui já procurando uma questão mais de autoconhecimento, tem alguém com diagnóstico na família que quer entender como tratar, como ajudar, né? Então, se você puder dar um recadinho para esses 3 tipos de pessoas que estão nos assistindo aí. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Bom, eu sempre começo dizendo, isso é uma coisa que eu replico para meus pacientes. Câncer não é sentença de morte. Não é porque um parente seu foi diagnosticado, ou você mesmo, um paciente que está passando por isso, que você vai perecer com essa doença. Tenha uma atitude mental positiva. Pense sempre no que vai acontecer como uma coisa positiva. Toda experiência, ela traz sempre um lado positivo. Também traz um negativo, óbvio, né? Mas ela sempre traz um lado positivo. Entenda que você não está sozinho, tá? Você está sempre acompanhado. Você tem pessoas que te amam, que estão dispostas a te ajudar e vão estar torcendo por você e vão estar sofrendo junto contigo. Então, faça por você e faça por elas também. Procure se informar sobre a doença, tá? A informação é a maior arma que você tem como uma doença complexa como o câncer. Então, se você está passando por isso, está com alguma dificuldade, também procure profissionais da área. Psicólogos, psicoterapeutas, tem 2 indicações aqui, ó, maravilhosas para vocês. Tá? Ou psiquiatras, ou mesmo psiquiatras. Faça de tudo para você encarar isso da melhor forma possível. Tá? Informe-se. Procure informação confiável, de qualidade. É isso. Legal. Muito bom. E assistam o podcast do Dr. Adolfo, que é muito bacana. Vou deixar aqui. E você também trabalha com cursos, né, Adolfo? Ou ainda não? Como é que é isso? Eu acabei de lançar um infoproduto, chama Guia Fundamental contra o Câncer, justamente com essa ideia, né, de compilar num único lugar informações de confiança para a pessoa poder entender a doença, entender os possíveis desfechos, entender o tratamento. A gente fala sobre dieta, a gente fala sobre questões psicológicas, né, os transtornos emocionais relacionados, né, ao câncer, ao diagnóstico, medo, raiva, depressão, tristeza. A gente fala um pouco sobre isso para as pessoas entenderem por que essas coisas acontecem, né, os gatilhos para isso.
Tá muito interessante. Tá no link da bio do meu Instagram. Já tá disponível? Tá disponível lá. Bacana, Legal. bacana. Muito obrigado, eu agradeço muito vocês pelo Nossa, convite. muito foi maravilhoso. obrigada. Foram Legal. informações valiosíssimas Foi. aqui. Que Um tema tão difícil, mas que foi abordado de uma forma tão... foi leve e, ao mesmo tempo, muito informativo, né? Então, muito obrigada pelo Que seu isso. conteúdo. Contem comigo. Legal. E a gente Precisar sempre também. termina aqui desejando saúde e paz mental, né? A gente Amém. não quer que ninguém tenha câncer. Se você tiver alguma pessoa na sua família ou algum amigo que passe por isso, siga as orientações do Dr. Adolfo aqui. É isso. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau, fiquem bem. Até.